Nosso lateral esquerdo, Felipe Luiz, pode deixar o Flamengo antes do final do ano, segundo o jornalista. O jogador pode encurtar sua carreira no clube de regatas do Flamengo. Felipe Luiz pode estar dando adeus ao mais querido Brasil, não só o Felipe Luiz, como também o volante Arturo Vidal. Inclusive o Flamengo já olha para o mercado de transferências para recompor essas posições. E agora, uma que não era prioridade pode virar prioridade, que também agora é a lateral esquerda, com a iminente saída do lateral esquerdo Felipe Luiz. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro no São Paulo, rapaz, que pode deixar inclusive o Flamengo de graça e assinar com o São Paulo a pedido do técnico Rogério Ceni, ex-técnico do Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Isco no nosso Mengão Queridão. Empresário do jogador quebra o silêncio sobre uma possível chegada de Isco ao mais querido Brasil. Será que realmente existe alguma possibilidade de Isco reforçar o nosso Mengão Queridão? Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Marinho. Fortaleza apresenta a oferta ao Flamengo pela contratação do atacante Marinho, mas a oferta apresentada pelo Clube do Nordeste não agradou a diretoria rubro-negra. Você vai ficar por dentro de tudo, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre a oferta que chegou na mesa do Flamengo pelo atacante Marinho. Isso porque depois das negociações com o Bahia não ir adiante, né? Na verdade o Flamengo e Bahia chegaram a um acordo. Já estava tudo certo para o Marinho rumar para o clube baiano. Daí então a proposta salarial apresentada pelo clube baiano a Marinho não agradou o jogador e o negócio não andou. Marinho continua no Flamengo. Só que agora o Fortaleza apareceu como um grande interessado na contratação do atacante Marinho, de 31 anos, jogador do mais querido Brasil. Fortaleza chegou a apresentar uma oferta por empréstimo à diretoria do Flamengo, com opção de compra no final do vínculo, ou seja, um empréstimo até o final do ano. Fortaleza pretende aí se reforçar para a disputa dos campeonatos, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Só que a proposta apresentada pelo Fortaleza não agradou a diretoria do Flamengo, que recusou imediatamente. O Flamengo pretende negociar Marinho apenas em definitivo. Essa é a informação que temos. E a gente, é claro, vai seguir atento nessa situação envolvendo o Marinho no Fortaleza, porque o Fortaleza promete vir forte. Já tentou a primeira investida, não deu certo. Vamos ver se o Fortaleza vai fazer uma oferta por uma compra definitiva do atacante Marinho do nosso Mengão Queridão. E se realmente isso acontecer, eu venho aqui trazer para vocês, beleza? Vamos agora falar sobre a situação envolvendo o Isco no Flamengo, porque nos últimos dias a informação que surgiu, rondaram em volta do nosso Mengão Queridão, é que o meia espanhol Isco poderia rumar para o mais querido Brasil. O Flamengo chegou a demonstrar interesse no jogador, essa informação que temos, mas só que o Flamengo não chegou a apresentar nenhuma oferta, nenhuma proposta oficial pelo atleta. Inclusive o jogador está livre no mercado e, de acordo com as informações trazidas pelo portal Team Athletic, o desejo do espanhol é seguir nas principais ligas da Europa, motivo pelo qual investidas da Arábia Saudita e Turquia foram recusadas. Isco recebeu ofertas de clubes da Arábia Saudita e da Turquia, e também houve interesse de retorno da La Liga, mas nada se materializou. Relatos no início desse mês falavam da possibilidade de uma mudança para o Flamengo, o que a comitiva de Isco nega veementemente, afirmou a publicação do portal Team Athletic. Isco, o desejo do jogador é continuar nas principais ligas da Europa. Essa informação e não existe, né? Nesse momento não se passa pela cabeça do Isco, segundo as informações, né, dos representantes do jogador, de poder rumar para o futebol não só brasileiro, mas também para o futebol sul-americano. Então não existe essa possibilidade neste momento de o Isco vir para o Brasil, mais precisamente para o Flamengo, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo, rapaz, Everton Ribeiro
no São Paulo. A gente sabe que o São Paulo já chegou a demonstrar interesse em vários atletas do Flamengo depois, né, da chegada de Rogério Ceni ao comando do clube paulista. Foi a situação de Diego Alves, Gustavo Henrique, Marinho, o atacante Bruno Henrique também foi bastante elogiado pela diretoria do clube paulista, e agora a situação envolvendo o meia atacante Everton Ribeiro. O nosso colega Lucas Tanaka, ele informou que Rogério Ceni pediu a contratação de Everton Ribeiro, que está em reta final de contrato. Nos bastidores, o Flamengo já trabalha com a opção de estender o seu vínculo, o qual expira em dezembro, em meio a outros interessados como Corinthians e Cruzeiro. Olha só a situação envolvendo, né, final de contrato de Everton Ribeiro. Lembrando que o Flamengo já se movimenta nos bastidores internamente para poder estender o vínculo do meia atacante Everton Ribeiro, mas, por outro lado, algumas situações começam a preocupar. E quais são essas situações, né? Uma das principais é dele não estar sendo, né, aí como um jogador que é sempre cotado pelo técnico Vitor Pereira. Vitor Pereira vem deixando o Everton Ribeiro de lado, o que pode aculminar em uma possível saída do jogador do mais querido Brasil. Inclusive o Everton Ribeiro pode deixar o Flamengo totalmente de graça. A partir de julho, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sem render absolutamente nada em compensação financeira para os cofres do nosso Mengão queridão. O Flamengo precisa acordar. Everton Ribeiro é um baita jogador, só que no momento de agora, com o técnico Vitor Pereira, ele vem perdendo um pouco de espaço. E a gente, como torcedor, a gente vem acompanhando isso e já começa a preocupar. O Flamengo precisa rejuvenescer o seu elenco. Eu concordo plenamente, né, como muitos da diretoria do Flamengo já vê internamente, com bons olhos, né, uma mudança total, radical no elenco. Uma mudança, uma reformulação no elenco. A gente sabe que o Flamengo hoje tem jogadores sem condições totalmente de poder continuar e disputar, né? Vamos dar um exemplo aí, Libertadores agora, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mano a mano, jogos por jogos, 3 em 3 dias um jogo, é complicado. Então o Flamengo precisa ir ao mercado. O Flamengo está no mercado, Henrique, a gente, eu vou falar para vocês, está com o pé fora e um pé dentro, né? Essa é a verdade. O Flamengo não está totalmente dentro do mercado. O Flamengo só espera oportunidades. O Flamengo vai lá no mercado, o Flamengo busca um jogador, o Flamengo busca informações, o Flamengo, né, faz contato, não faz proposta oficial, daí então vem outro e vai lá e contrata o atleta. Essa é a verdade. Então o Flamengo precisa abrir o olho em relação a alguns atletas que podem ainda render ao nosso clube de regatas do Flamengo, ao nosso time, que como é o caso do meio atacante Everton Ribeiro, que agora o São Paulo vê aí com bons olhos a chegada do jogador para reforçar a sua equipe nesta temporada, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Felipe Luiz, que pode deixar o clube de regatas do Flamengo de forma antecipada. Mas como assim, Henrique? De forma antecipada. O contrato de Felipe Luiz vai até o dia 31 de dezembro deste ano. As informações trazidas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, não só o Felipe Luiz, mas como também o Arturo Vidal. Mas por que a gente focou nessa informação do Felipe Luiz? Porque o Felipe Luiz é considerado o ídolo do nosso Mengão. A gente sabe a passagem do Felipe Luiz depois que ele chegou, o cara que honra o manto, né? Um cara que tem um respeito pelo clube de regatas do Flamengo, o cara que tem um respeito pela instituição do clube de regatas do Flamengo, que é o Felipe Luiz. Felipe Luiz hoje, né, ultimamente a gente sabe a situação do Felipe Luiz, vem sofrendo aí com problemas físicos, não está 100%, a gente sabe disso. Inclusive Felipe Luiz pode, né, aí antecipar a sua saída do Flamengo, até mesmo no meio do ano, após o final do Campeonato Carioca, já pode aí acontecer uma saída do Felipe Luiz. A informação trazida pelo Júlio Miguel Neto trouxe o seguinte, olha só, há uma pressão muito grande de alguns membros da diretoria do Flamengo, eles já não falam a mesma língua há muito tempo. Reformulação por jogadores bate na porta da diretoria. Arturo Vidal, por exemplo, é um jogador que no meio do ano, para muitos, não pode mais vestir a camisa do Flamengo. Outros nomes encabeçam também uma possível reformulação. Muitas pessoas internamente no Flamengo pedem solução para alguns contratos.
O próprio Felipe Luiz, que tem contrato até o fim do ano, não se assustem se ao término do Campeonato Carioca, no meio do ano, talvez, com menos o Flamengo utilizá-lo, ele pode até encerrar sua história do Flamengo, revelou o jornalista Júlio Miguel Neto, que completou dizendo o seguinte: mas o Felipe Luiz pode encurtar sua trajetória no clube. Então, Vidal e Felipe Luiz são alguns jogadores que podem sim ser negociados ou até mesmo abreviar sua trajetória no clube, completou o jornalista Júlio Miguel Neto, né? Se o Felipe Luiz, caso aí realmente decida encurtar sua carreira no Clube de Regatas do Flamengo, a gente só tem que agradecer. A nação rubro-negra só tem que agradecer. Então, obrigado, Felipe Luiz. Se de fato isso acontecer, boa sorte ao nosso ídolo, que o cara é ídolo do Flamengo, a gente sabe disso. Ele sempre honrou o manto sagrado, isso aí ele nunca deixou, né, demonstrar isso. Então assim, o cara é sensacional. Se não der para continuar, boa sorte, obrigado aí pelo que você fez aí pela nação rubro-negra. Mas pensando nisso, o Flamengo já olha para o mercado de transferências, de olho em um possível reforço para a posição. A gente sabe que a prioridade nas laterais hoje do Flamengo é a lateral direita. Só que uma possível saída do Felipe Luiz, o Flamengo pode também virar outra prioridade dentro do elenco. Um lateral para a lateral esquerda. O Flamengo não vai ficar apenas com Ayrton Lucas, né? Tem um garoto, Marcos Paulo, que subiu da base, mas é um jogador jovem ainda. O Flamengo precisa de um jogador mais cascudo. E pensando nisso, alguns torcedores já começam, né, a empurrar a diretoria do Flamengo para poder olhar com carinho um jogador que hoje atua no Red Bull Bragantino, que é o Luan Cândido. Inclusive nas redes sociais, o Luan aí foi perguntado por um torcedor rubro-negro se ele gostaria de vir para o nosso Mengão, queridão, e ele falou, quem sabe, e através dessa resposta dele, o jogador foi multado pelo Massa Bruta. Então assim, o jogador já deixou a entender que um futuro próximo ele pode sim acertar com o nosso Mengão, queridão. Não é o caso do Luan Cândido, só que o Flamengo começa a olhar para o mercado de transferências, não só pela lateral esquerda, mas também pela lateral direita, um volante, um atacante que jogue pelas pontas. Essa informação que temos, mas até então nada, né? A gente só viu aí o Gerson chegar, algumas renovações de contratos, algumas compras em definitiva, como o próprio Ayrton Lucas, né, como o Guilherme Varela também acertou em definitivo. Então a gente vai aguardar o que deve acontecer nos próximos dias, e é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso mais amado e mais querido Brasil, nosso Clube de Regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, fico com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.